graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 30 de novembro. Estamos encerrando o mês de novembro e, consequentemente, estamos encerrando o ano. Amanhã, dia 1º de dezembro, entramos aí no último no último mês do ano de 2021. Estamos aí encerrando um ano de grandes lutas, mas também temos certeza que foi um ano debaixo da graça de Deus, debaixo do cuidado do Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, estaríamos perdidos, mas o Senhor cuidou de nós, o Senhor esteve nos fortalecendo a cada dia, e a cada terça-feira que nós nos reunimos aqui ao longo desse ano todo, nós vimos resposta de oração, nós vimos Deus cuidando de nós vimos Deus fortalecendo as nossas vidas. E eu tenho certeza que isso continuará acontecendo nesse finzinho de ano aí, nesse mês que começa amanhã, no derradeiro mês, e Ele está conosco, Ele está pronto para ouvir as nossas preces, para responder as nossas orações, e é por isso que nós não nos cansamos de nos reunir toda terça-feira e de apresentar a Deus as nossas petições. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar juntos, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Pai bendito, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E temos certeza, ó Pai, que o Senhor continuará de mãos estendidas para cada um de nós, mãos de onde emanam as Tuas bênçãos, mãos de onde nós podemos receber os Teus cuidados, Senhor, os dons que vêm de Ti. Pai bendito, clamamos para que este tempo que passamos diante de Ti toda terça-feira seja um tempo proveitoso, ó Deus, seja um tempo de renovar da nossa fé, de renovar da nossa esperança, seja um tempo em que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, ó Pai, guiando os nossos passos, corrigindo os nossos erros, renovando as nossas mentes, ó Pai. Então, se conosco nesta hora, é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero resgatar com você uma canção que a gente canta bastante aqui na igreja ainda, mas é uma canção bastante antiga. Se eu não estiver enganado, é da autoria de Marcos Góes. Ela chama Os que Confiam no Senhor. A música original é um pouco diferente da forma que a gente canta, mas a gente acredita que deixou a canção ainda mais bonita do que ela já era no seu original. Eu quero cantar com você, tenho certeza que você conhece. Cante junto comigo, vamos louvar a Deus e falar da nossa confiança no Senhor e dizer que sem Ele nós não podemos prosseguir. Cante junto comigo então. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não
sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo 125. Peço que você abra sua Bíblia aí junto comigo, no Salmo 125. E lá a palavra de Deus diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Irmãos e irmãs, eu acredito que uma das coisas que mais tem incomodado a nossa sociedade, e não é de hoje isso, é a sensação de insegurança. E essa sensação de falta de proteção tem levado algumas pessoas a tomarem atitudes radicais. Alguns anos atrás a gente se contentava com os portões fechados e as portas e janelas bem fechadas da nossa casa, e isso nos trazia uma certa sensação de segurança, mas depois surgiu a tal da cerca elétrica, né? E aí alguns radicais já adotaram a cerca elétrica e acabou até virando moda. Se você der uma volta na cidade, você vai ver que grande parte das casas já tem aí a sua cerca elétrica. Aí vieram também os alarmes residenciais, e de um tempo para cá você vê que as coisas estão ficando ainda mais radicais, né? As cercas elétricas estão ficando mais altas, e como cereja do bolo, a gente tem aí um punhado de câmeras de segurança espalhadas aí em cada casa. Radicalizou-se então a questão da segurança. E por que isso? Exatamente porque as pessoas estão tomadas de uma sensação de insegurança. E desse ponto de vista, né, tomando como base esse ponto de vista, eu quero falar com você hoje também de uma forma de proteção, mas não de uma forma de proteção que se vende nas lojas e que precisa de instalação, que precisa de um técnico para instalar isso na sua casa. Hoje eu quero falar de uma proteção que está acima de qualquer violação, que é exatamente a proteção de Deus, que lemos no Salmo 125. Geralmente, quando se fala de segurança, as pessoas logo pensam em integridade física e material, né? Então, quando eu penso em segurança, eu penso em proteger a minha integridade física e a minha integridade material, as minhas coisas. Mas quando a gente pensa em proteção de Deus, isso ultrapassa a segurança física e a segurança material. A proteção do Senhor assegura a nossa integridade física, assegura a nossa integridade material, mas também assegura a nossa integridade emocional, psicológica, sentimental, financeira, assegura a nossa integridade familiar, nossa integridade matrimonial, a nossa integridade social, né, nas nossas relações. Ou seja, a proteção do Senhor
nos assegura uma segurança total. E o melhor de tudo isso, irmãos e irmãs, é que essa proteção está disponível para todos nós. Basta nós buscarmos, basta nos apresentarmos a Deus em oração e pedir que Ele nos proteja. Os versos 1 e 2 do Salmo 125 dizem assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Responda essa pergunta para si mesmo. Você confia em Deus, meu irmão? Então, se você confia, a segurança do Senhor está sobre você. Se você confia que Deus é a sua proteção, então a segurança de Deus já está sobre você. Só que existem algumas características dessa segurança, dessa proteção, que eu também quero compartilhar com você e que eu acredito ser importantes que você conheça. E a primeira característica dessa segurança, dessa proteção que Deus oferece para nós, é que ela é ininterrupta, ela é constante. Se a gente for lá para Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, nós vamos encontrar as seguintes palavras: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês, Ele não os deixará nem abandonará. Isso o contexto desse versículo aqui é a entrada do povo de Israel em Canaã. O Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês, Ele não os deixará nem abandonará. Irmãos e irmãs, qual é o momento em que nós mais precisamos de proteção? É exatamente aquele momento em que nós estamos em perigo. É exatamente nessa hora que a proteção de Deus se manifesta. Quando estamos em perigo, é quando a proteção e a segurança de Deus se manifesta. Nós podemos dizer que enquanto nós não precisamos da proteção de Deus, ela está em modo stand-by. É como aquela lâmpada de segurança. Você deve já ter visto lâmpadas de segurança que ficam sobre as portas em locais de circulação de pessoas. Aquelas lâmpadas de emergência, também conhecidas assim, né? Elas estão ali de prontidão. Elas estão ligadas na tomada, possuem uma bateria e elas estão ali sempre de prontidão, sempre recarregando aquela bateria. No momento em que a luz cai, falta energia, aquelas luzes entram em ação para trazer uma sensação de segurança na noite escura, quando falta todas as luzes. Aquela luz mostra a saída, aquela luz traz uma certa claridade e com isso traz uma determinada segurança. Então Deus está presente assim. Você pode até não estar percebendo que Ele está por aí, mas a presença de Deus e a segurança de Deus está conosco. Deus não é, meu irmão e minha irmã, como o super-herói dos filmes ou dos desenhos animados ou das revistas em quadrinhos, que só vão em socorro de alguém quando o perigo acontece. Deus não é assim. Deus já está conosco. Ele não virá de algum lugar correndo o risco de se atrasar. Ele está ininterruptamente, constantemente junto de nós. Essa é uma das características da proteção de Deus. Agora, mesmo que as nuvens sombrias da incerteza, da dor, da desesperança ofuscarem a sua visão do socorro de Deus, saiba, meu irmão, que Ele estará presente. Às vezes existem situações na vida da gente que a gente realmente fica pensando: será que Deus está aqui? Essa nuvem sombria
da insegurança, daquele medo que muitas vezes assalta o nosso coração, nos fazem temer, e muitas vezes a incerteza abate o nosso coração. Mas eu quero lhe dizer, Deus está presente o tempo todo. A segurança do Senhor está com você ininterruptamente. Deus não vai vir em teu socorro, Deus já está presente com o seu socorro na tua vida. Você não precisa temer, Deus é com você. E a segunda característica da segurança de Deus, da proteção de Deus, é que ela é infalível. Se a gente for para um outro salmo, que é o Salmo 46:1, nós vamos encontrar lá o salmista dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falha em tempos de aflição. Socorro que não falta em tempos de aflição. Existe um ditado muito conhecido por todos nós: Deus tarda, mas não falha. Mas que coisa mais mentirosa, né? Deus nunca tarda, Deus nunca falha. Mesmo que a proteção de Deus pareça estar demorando a chegar, demorando a acontecer, ela não tarda, ela não atrasa, e com certeza, meu irmão e minha irmã, ela nunca falha. O relógio de Deus está sempre no horário certo. Se em algum momento você sentir que aparentemente Deus falhou em proteger você, aguarde de coração apaziguado, firme a sua fé no Senhor, deixe o teu coração se apaziguar, porque no tempo certo você vai ver que o perigo que você estava ali correndo estava nos planos de Deus, mas Deus jamais se afastou de você, Deus jamais deixou de cuidar de você. Grave essa certeza no seu coração: a proteção de Deus é infalível. Qualquer situação que ocorrer, fazendo-nos pensar que Deus falhou, na verdade deve nos fazer entender, deve nos fazer refletir que Deus tem propósito em tudo. Deus nunca falha. O guarda de Israel, como diz o Salmo 121, nunca dorme, nunca cochila. Eu quero encerrar nossa breve reflexão com um alerta. O Senhor está ao nosso lado ou ao nosso redor para nos proteger e cuidar constantemente. Não há um só momento em que Deus deixa de nos proteger. O Salmo 125, verso 2 diz: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. O diabo, que é o nosso acusador, sempre tenta nos colocar contra Deus. Foi assim que, por exemplo, aconteceu com a mulher de Jó. Você deve se lembrar que quando Jó passou pelas grandes perdas da sua vida, a mulher de Jó, ao invés de ser um apoio para ele, se tornou uma pedra de tropeço. Lá no livro de Jó, capítulo 2, versos 9 e 10, está escrito assim: e a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Meu irmão, minha irmã, se o inimigo tentar tirar a certeza da proteção de Deus de dentro do seu coração, rejeite, repreenda em nome de Jesus. Faça como Jó, fique firme na fé, porque a proteção de Deus é constante, é infalível sobre as nossas vidas. Nada foge aos olhos do Senhor,
nada foge aos cuidados do Senhor. Mesmo quando nós nos afastamos do Senhor, mesmo quando nós enfraquecemos na nossa fé e damos um passo atrás em relação à nossa caminhada com Deus, ainda assim a proteção de Deus está conosco. Ah, pastor, mas e se mesmo assim acontecer algum perigo? Meu irmão, minha irmã, entenda que por conta do nosso pecado, da pecaminosidade que existe em nós e no mundo, nós estamos sujeitos a todos os perigos dessa vida. E se por algum motivo nós sofremos algum dano, Deus tinha planos para isso também. Ele está sempre cuidando de nós. Ele está sempre com a proteção dele, infalível e constante nas nossas vidas. E se sofrermos algum dano, esse dano serve para tratar o nosso coração em alguma área. O importante é nunca perdermos a fé. O importante é nunca perdermos a confiança de que o nosso Deus está cuidando de nós verdadeiramente. Não dê ouvidos à voz do maligno que quer nos colocar contra o nosso Deus. Ele fez isso com Jó, usando a sua própria esposa. E ele pode usar pessoas para tentar enfraquecer a sua fé. Não aceite. Aceite sim a voz do Espírito Santo no teu coração, que diz: confie, no tempo certo você verá o que Deus está fazendo. Você receberá a resposta para as suas perguntas. No tempo certo você terá um refrigério de Deus na sua alma e você acalmará o seu coração. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Você que tem caminhado diante de Deus com um pedido de oração que você já tem colocado durante semanas ou meses na presença de Deus, você que tem caminhado junto conosco aqui no pacto de oração, que é aquela campanha de 7 semanas que a gente faz diante de Deus, buscando aprender a perseverar na oração. Então nós vamos orar por tudo isso agora, vamos colocar nossos pedidos diante de Deus. Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, aquele que tem buscado a Tua face a cada dia, aquele que tem buscado o Senhor por um pedido de oração, por uma necessidade, por um sonho a ser realizado, por um plano, um projeto de vida. Deus, eu coloco essas vidas diante de Ti, Senhor, e peço que o Senhor entre com providência sobre cada questão que está sendo colocada diante de Ti. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece a dor do coração, o Senhor conhece o anseio da alma de cada um de nós. Então, Senhor, vem, olha para cada um dos nossos pedidos, recolhe-os para Ti, Senhor, e no tempo que o Senhor tem para nós, faz com que essa bênção aconteça, faz com que esse milagre aconteça. Cuida daqueles que estão caminhando num pacto de oração, Senhor, nessa campanha de 7 semanas que oferecemos a Ti, na perspectiva da perseverança, Senhor. Deus, que o Senhor os abençoe também e que cada um de nós possa ver o Senhor cuidando de cada área das nossas vidas, o Senhor restaurando aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão abalados por conta dos tombos da vida, por conta dos traumas da vida. Deus, eu oro por aqueles que tiveram situações de luta ou estão vivendo neste tempo situações de luta. Pai, entra com a Tua proteção, demonstra, ó Pai, que a Tua proteção realmente é constante, é infalível, porque o Senhor é Deus de amor. E para aqueles que ainda têm perguntas em seus corações, dúvidas em seus corações, que o Teu Santo Espírito vá acalmando a alma, acalmando o coração, para que haja paz, para que haja, Senhor, um aconchego dessa vida nos Teus braços, na certeza de que o Senhor não nos abandona. Então cuida de cada um de nós, Senhor, cuida das nossas orações, é a nossa oração agora, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. A gente se vê novamente no domingo, ou aqui no culto presencial, ou pelo nosso canal de YouTube. Um forte abraço e tchau, tchau.